Pode falar. Final, eu gosto, assim, O que acontece na batalha final? Me refresca. a cena final, assim, quando o Andy tranca o Chuck na lareira, Ah, aí lembro. uma frase icônica do Chuck é: Oi, seremos amigos até o fim. Oi, eu sou Chuck e seremos amigos até o fim. Quer brincar? Ele fala isso. Sempre seremos amigos até o fim, né? Seremos amigos até o fim. Aí o Andy tranca ele na lareira, aí ele risca o fósforo e fala assim: This is the end, friend. Então esse é o fim, amigo. Aí ele taca o fósforo na lareira e ele começa a pegar fogo. E começa a pegar fogo, né? E sai. Aí ele chuta a grade, consegue sair da lareira e sai pela casa, pegando fogo e gritando, né? Então isso era impressionante, né? Ainda é impressionante. E depois, posteriormente, ele tá todo queimado e ele continua vivo e atrás deles com a faca, todo queimado. Depois eles começam a espedaçar ele, tirar as pernas, tirar os braços, até a cabeça, né? Tira a cabeça dele e ele tá vivo, tá falando e tá se arrastando. Ele não consegue mais, mas tá se arrastando até que ele leva o tiro no coração, onde ele morre. Então, assim, essa cena do primeiro filme é muito, muito icônica. E nesse segundo filme aí, já que ele tá lá com a tesourinha e tal, o que você ressalta nessa franquia, nessa segunda versão? Você lembra, assim, Nossa, eu interessante? lembro de tudo. Está tudo aqui na minha mente. Olha, eu lembro de Brinquedo Assassino 2 pela fábrica, pela cena da fábrica, onde você tem milhares de good guys, milhares de bonecos de bonzinho, né, que eles chamavam nos primeiros filmes, bonecos bonzinho. E tem a perseguição lá do Andy, da Kyle. Uma coisa genial que eu gostei nesse filme foi a introdução de um outro boneco que ele se passa pelo outro boneco que existia na casa. Depois ele enterra o boneco, ele quebra o boneco, enterra, tipo numa sepultura, sabe? É uma coisa icônica também. E ele dá uma risada depois, enterrando o boneco, mano. Nossa, aquilo ficou muito bom. Então, assim, Brinquedo Assassino 2, eu lembro dessas cenas, principalmente, sabe? Me vem na memória essas cenas. A parte que ele perde a mão, eles conseguem prender a mão dele numa grade, e aí ele puxa a mão, e tipo, a mão fica, né? E ele fica só com o bracinho, assim. Aí ele gruda uma faca pra poder... Porque ele não consegue. Uma mão ele precisa usar e a outra ele precisa grudar a faca. Então ele enfia a faca ali na mão e passa uma fita. Então essa cena também é bem icônica também do segundo filme. Claro. O Terceiro é também o preferido dele. Bora. É o meu favorito por conta das cenas. O início eu acho muito da hora, porque assim, no segundo filme ele joga um plástico quente nele, ele acaba explodindo a cabeça dele lá e tal. E aí no terceiro filme, a fábrica tá fechada, né, porque foram muitos escândalos, né, relacionados àquele tipo de brinquedo. Então saía nos jornais que aquele brinquedo era perigoso e tal. E aí no terceiro filme, né, tempos depois do acontecimento do segundo, eles resolvem, né, o dono da fábrica lá, ele entende que passou o murmurinho, passaram a má fama, né, da empresa, do boneco e tal, e eles decidem refazer o boneco Good Guy, que era um sucesso, né, acreditando que já estava tudo ok. E nesse refazer boneco, eles estão com a fábrica fechada, toda cheia de teia de aranha lá, tava toda zoada. E eles começam já a trabalhar na produção de mais bonecos. E nessa produção de mais bonecos, eles acabam pegando uma parte do Chuck que foi derretida lá. E eles acabam reconstruindo, né, de uma forma indireta esse boneco ali num boneco novo. O Chuck, ele tem de novo um corpo novo, né? E ele revela o segredo, dessa vez não pro Andy, mas para um amigo do Andy, porque ali agora tá numa escola militar, porque o Andy cresceu, né? Foi mandado pra uma escola militar, né? Pra se disciplinar, pra deixar de ser doido, né? Que ele era considerado doido, louco. A mãe dele tava internada. Então... e nesse reviravolta ele acaba conhecendo o Tyler, que é um segundo protagonista ali do filme. Talvez até o primeiro, se você for ver. Mas
A cena que ele se revela pro Tyler é da hora, a hora que ele se fala que ele é o Charles Lee Ray, que ele sai da caixa. Pra você que é millennial, né, dessa nova geração, que não conhece esse filme, que só conhece essa versão nova que saiu esses tempos agora, assim, estamos falando dessas versões que lançou em 88 a 96, tá? É uma versão, são as primeiras. Então, se você puder dar uma procurada aí para ver em qual plataforma que está disponível, assista. Eu também farei isso. E o que eu tenho de memória mais recente, é esse filme que a gente vai falar agora, que é a da Maria do Chuck. Que eu também, particularmente, por não lembrar muito das outras franquias, é o que eu mais gosto. Eu gosto do Filho do Chuck também um pouquinho, mas eu gosto mais da Noiva do Chuck. Porque eu acho demais ele ter um relacionamento, cara. É bizarro, porque, cara, como assim, né? Um boneco vai ter um relacionamento? Tem até uma relação sexual do filme. Como assim? Entendeu? Não dá pra... é inimaginável. Os 3 primeiros filmes, eles fecham um ciclo muito importante, que é um ciclo de terror mesmo, da franquia, né? A partir de Noiva de Chuck, Don Mancini, ele quis injetar um pouco de humor, né? Comédia de terror. Eu acho legal. Comédia o que eu acho interessante. Não que nos outros não tinha, porque o jeito dele sorrir na hora de estar acontecendo a desgraça também é um tipo de humor. É um humor esquisito? Sarcástico. É um humor esquisito. Entendeu? Mas ele ficou sim. ainda mais. Porque assim, como que acontece a Noiva de Chuck? Então, no terceiro filme, ele se espedaçou lá, não conseguiu passar o corpo nem pro Tyler nem pro Andy. E ele foi, os restos, né, recolhidos dele foram colocados numa delegacia lá e como prova, né, num saco preto lá, um saco plástico. Só que o Charles Lee Ray, antes do primeiro filme, ele tinha uma namorada, ou ele teve uma namorada antes disso, né? E essa namorada... Também não foi citado anteriormente. Não, que também não foi citado anteriormente. Mas tudo bem. Tudo bem, mas isso assim, isso não seria um furo de roteiro, né? Porque é uma história que não foi contada, tá? E é uma namorada dele que ele teve anteriormente disso, anteriormente de passar o corpo pro boneco. E ela vai pesquisando, né? Vai querendo saber onde que ele estava, o que aconteceu, até que ela chega onde tá os restos mortais ali do boneco, né? Ela consegue identificar onde que tá. Aí ela tenta subornar um policial para poder pegar, que é o começo, né, da Noiva de Chuck, é o policial abrindo o armário, pegando os restos mortais dele e levando de carro para ela. E aí ela começa meio que costurar ele, porque o Don Mancini, ele passou, né, ele já trazia um pouco disso antes, mas ele passou a partir que ele começou a fazer comédia de terror com a franquia, ele passou a fazer sátira de outros filmes. E o fato de você costurar o Chuck é uma referência ao Frankenstein, né? Então você tem ali o boneco todo costurado, com uma clara referência ao Frankenstein. E aí, não sei se vocês sabem, mas se vocês assistiram a Noiva de Chuck, vocês estão sabendo. O Frankenstein, ele teve uma noiva também, né? Então entra mais essa paródia dentro de A Noiva de Chuck, né? E agora, no final, né, dessa parte do quarto filme, né, que é a da Noiva do Chuck, o cara vai lá, né, ver o que tá acontecendo com aquela boneca toda contorcendo e não sei o que, e sai um demôniozinho, vamos dizer assim, que bizarro. Aí é mais bizarro ainda. Cara, como assim? Ela estava grávida e tem um filho? Ela estava grávida. O que você me diz, Kalel? Então, assim, o que aconteceu ali foi uma gravidez de voodoo. E a gravidez de voodoo, ela é acelerada. É o que justificam no Filho de Chuck, né? Depois desse filme. E deu origem a anos depois, né? Porque não foi em sequencial, esse daqui já teve um tempo, né? Em 2004, se eu não me engano, veio o Filho do Chuck, quando foi lançado, né? Não fui quando ver no foi cinema. O Filho de Chuck, ele vai além, ele ultrapassa o limite do que ele poderia ter passado. No quesito comédia, no quesito loucura, no quesito viagem. Então, assim, ele é considerado por muitos fãs, 90% dos fãs consideram o Filho do Chuck como o pior filme da franquia, né? Justamente por essas viajadas que aconteceram nele. Que o filho dele tem sonhos esquisitos de um assassino, mas ele não é um assassino, ele é um bonequinho bom, né? Ele não pretende ser um assassino, ele
e acaba vendo, olha aqui que coisa, olha se não dá um nó na cabeça de quem tá chegando agora, tá? Ele, de repente, acaba vendo a mãe e o pai dele na televisão. É tipo assim, como assim? Se eles morreram lá na noiva de Chuck, eles estão na televisão, né? O filme, eles estão fazendo um filme do Chuck, dentro do filme do Chuck. E o Glenn, ele herdou o medalhão, então ele conseguiu ficar com o medalhão, né? Como? Não sei, mas ele ficou. E quando ele encontra os pais desacordados, né? Ele lembra do medalhão. E pronto, é o suficiente para ressuscitar o Chuck e a Tiffany ali, que começam a fazer piada depois da cara dele, porque ele é feio, sabe? Então isso começou a ficar um pouquinho forçado demais. O Chuck, ele é sarcástico, mas ele é sarcástico matando, ele não é sarcástico fazendo piada ali com a cara do outro, entendeu? O Chuck tá aparecendo na televisão, né, que eles estão produzindo o filme dele, ele acena. Aí aparece aqui, ó, Made in Japan, no Chuck. Aí ele olha pro braço dele e vê Made in Japan também. Ah, tá, eu não me atentei a esse... Só que assim, o Chuck nunca teve essa marca. E aí eles colocaram isso, talvez, furos de roteiro, entendeu? O filho de Chuck, ele é uma confusão, cara, ele é uma confusão. Então, assim, tem gente que prefere até pular ele, sabe? Assim, mas, assim, você não pode pular ele, se você tá vendo a cronologia completa ali do filme, porque ele tem uma parte importante que é a Tiffany voltando a ser humana. E o papo continuou e continuou. Foi tão grande que não coube num programa só. Fique ligado no próximo Yes Zone. Não esquece de assistir esse programa na íntegra e os próximos programas no nosso site e.com.br. Tchau!